E aí, pronto para mais um episódio do nosso Papo de Mantenedor? Eu espero que sim. Esse é o nosso último episódio da primeira temporada e se você não assistiu os últimos 4, te convido a fazer isso. Foram papos incríveis com muitos insights sobre gestão escolar. A gente falou de gestão de pessoas, de sucessão, de expansão de escolas, vários assuntos muito pertinentes para os desafios vividos hoje pelo gestor de escola, você mantenedor ou você que faz parte da comunidade escolar. E a gente não termina por aqui, já a gente vem com mais novidades. Espero que vocês curtam esse último episódio com o Léo Cruz, que eu tenho certeza que trará muitos insights para vocês. E até o ano que vem. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Mantenedor. Estamos no nosso 5º episódio. Já temos aí uma série de 4 incríveis conversas que vocês podem acompanhar, né, no YouTube, no Spotify. Esse vai ser mais um papo onde a gente tenta trazer histórias inspiradoras de pessoas que estão ajudando a construir a educação do país. E o Léo, sem dúvida, acho que é um baita de um exemplo de quem conseguiu construir praticamente do zero. A gente vai falar um pouco disso, né, Samu? Eu estou aqui com o Samuel, que é do nosso time aqui de relacionamento com escolas. Então, a gente faz parte do time que todo dia atende as nossas mais de 1.400 escolas parceiras. Eu sou o Lucas Faleiros, para quem não me conhece, sou diretor do time aqui de sucesso do cliente. E o Samuel é o responsável, né, por cuidar, inclusive, dessa parceria tão importante para a gente aqui do Isaac, do 01. Então, estamos aqui com o Léo, que é o fundador, que é o empreendedor por trás, que é o professor por trás também. Até queria te perguntar como que você se define, para além de tudo que você é na prática como empresário e professor. E te agradecer, Léo, por ter aceito, que eu sei que a sua agenda não é só sobre o 01 mais hoje em dia, é muito além já disso. E agradecer por estar trazendo aqui um pouco, né, por trazer hoje um pouco da sua história e da história do 01, que acho que tem muito valor para a gente apresentar aqui para todo mundo. Obrigado pelo convite aí, me sinto bastante honrado aí de poder tentar dividir um pouquinho do que a gente construiu junto com o time para o Brasil inteiro aí, esse crescimento. Eu brinco que nós somos a maior empresa de educação do Brasil sem um fundo por trás, sem um banco, né? Que tem a galera que tem lá o BTG, tem o Paulo Lema e a gente só tem gente. Então eu acho que quando a gente fala de crescimento e eu olho para trás de respondendo a sua pergunta, minha definição é, meu DNA eu sou professor. Eu amo dar aula, eu sou apaixonado por transformar a vida das pessoas por meio da educação. Só que agora, esses dias eu estava até brincando, estava conversando com a galera, que a pessoa falou assim, Chucrute, você continua dando aula? Eu falei, cara, eu saí lá da aula de R$9 como monitor, né, que, pô, dava monitor, não sei nem se pode contar essa parte inicial. Conta. Eu vou começar pelo começo. Mas eu saí lá de monitor ganhando R$9 a hora, aí comecei a conectar com aluno, ganhando R$20, aí foi, cara, coordenador, aí diretor de escola, Brasil. Então, tipo assim, é uma forma de... Quando eu entrei lá no YouTube, que a gente chegou a 100 mil inscritos, eu falei, caraca, a gente tá conectando com aluno. Só que quando a gente vem aqui, eu me sinto muito honrado poder bater papo com mantenedores, porque é a forma mais exponencial de você tocar na vida das pessoas e mudar o mundo, transformar o mundo. Eles até brincam assim, mas você quer que as escolas não são seus concorrentes? Não, eles têm o mesmo propósito que eu, mudar o mundo. Então, cada sucesso, cada escola de sucesso, eu olho assim, caraca, se eu puder inspirar com um pouquinho da minha história, faz todo sentido. E eu acho que esse DNA de professor é que faz isso. Por quê? Minha vida mudou por meio da educação. Eu vim de uma família pobre, lá em Nova Iguaçu. Eu brinco que lá é a terra do nunca, Peter Pan. Não Nova Iguaçu em si, mas onde, o nicho que eu morava ali, porque o pessoal não tinha acesso à escola. Eu estudei em colégio público, eu estudei em escolas municipais, e eu queria mudar de vida, eu precisava mudar de vida, porque eu olhava aquilo ali e falava, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Aliás, problema sim. As pessoas têm que querer crescer, querer ter uma vida legal, porque a gente romantiza, às vezes, o sofrimento. Ah, não, cara. É bom ter grana, é bom poder curtir do melhor do mundo, é bom a gente poder transformar a vida das pessoas. E aí eu acho que como mantenedor, acho que a primeira coisa, assim, escola é empresa. E empresa, no final de tudo, mais quando a gente fala com o Isaac aqui, tem que deixar grana, né? Se não deixar dinheiro no final, tu vai fechar a escola. E aí eu comecei, e eu lembro que é engraçado essa história, porque, não sei se vocês repararam aqui, hoje ainda estou até bonitinho, mas no estereótipo da sociedade normal, pô, eu sou feio e era muito feio, porque eu era magrelo,
Exceto no ICQ, porque no ICQ é 1,80 m, olhos verdes. Então, no ICQ não tinha... Inteligência artificial, né? Na época, né? Mas no mundo normal, pô, era magrelo, alto, dentuço, cheio de espinha, mais espinha, não tinha barba para disfarçar. Então eu lembro que eu vi um filme na televisão, na sessão da tarde, que era Top Gun. Tom Cruise, Maverick lá, eu falei, caraca, esse cara que eu quero ser da vida, eu quero ser piloto de avião. Aí eu falei, pô, vou ser o Chu Cruise, pô, esse cara vai... vou vestir um macacão, pilotar avião, esquece, vou ficar lindo. Brincadeiras à parte, mas essa foi uma motivação mesmo. O Top Gun me deu essa motivação, e eu falei, cara, eu vou ser piloto. Só que, tipo assim, na minha cabeça, o que era ser piloto? Ah, eu vou entrar, vou ser soldado, vou entrar com 18 anos, vou servir e vou virar piloto. E aí eu lembro que um dia eu cheguei num lugar, falei pra professora da 8ª série, na Escola Cuba, eu já morava na Ilha do Governador, e falei assim, eu quero ser piloto. Aí ela, é muito simples, é só você estudar. Eu falei, estudar? Ela porque para você ser piloto tem que ser oficial, tem que entrar pela porta da frente. Aí, porta da frente? Entendeu muito. Não entendi nada. Mas aí, curioso, não tinha internet, não tinha YouTube, não tem esse canal aqui que a gente pode conectar com outras pessoas para dividir. Sim. Porque eu acho que sabedoria é aprender com o acerto e com os erros dos outros. Né? Tipo assim, isso cara, não tem que esse negócio de, vai errando que você aprende. É uma mentira. Olha quem fez, deu resultado, copia esse cara. Deu errado, não faz. Então, acho que isso é sabedoria. E aí ela falou, cara, você faz concurso. Aí eu falei, fazer concurso? Não sabia nada, mas tinha o Jornal Rosa dos Esportes. Que eles botavam, não sei se são dessa época. Lista, né? De concurso. Samuca tem o quê? 20 anos, é um garoto. Não, pô, já passei dos 30, Léo. Parece não, mas já você. Bebezão, mas na minha época, não tinha YouTube, era aquele Jornal Rosa. Aí eu passei, e aí tava lá, prova para piloto da aeronáutica. Aí eu, caraca, olhei, li aquilo ali. E aí nessa época eu já trabalhava, eu já tinha trabalhado antes, vendendo quentinha, vendi pipa na praia, lavei carro, tudo que vocês imaginar. Eu fazia, mas nessa época era uma época boa. Aliás, todas foram boas, mas essa foi boa porque eu tirava Xerox, né? Eu tirava Xerox numa lojinha de fotografia, só que eu sempre conectei muito com as pessoas. Aliás, isso é uma dica para mantenedor que eu falo o seguinte: para você construir qualquer coisa na vida, você tem que ter um time. Ninguém constrói nada sozinho. E quando a gente pensa em empresa, quando a gente pensa em escola, a única forma de a gente montar um time é tocando no coração das pessoas. Então, eu brinco que em primeiro, segundo, terceiro lugar, uma empresa é feita de gente. E uma escola é feita de gente para gente. Né? Então, quem vende escola é gente, quem compra é gente. Então, quando você começa a tocar no coração das pessoas, quando você fala assim, cara, vai por aqui. Quando você começa a se interessar por alguém, mas sem ser interesseiro, ser interessante. Eu brinco até hoje, eu vou voltar lá, mas é que essa história eu gosto muito. Quando você chega na escola, por exemplo, o Adelso está lá, trabalha comigo lá há mais de 10 anos. Quando você chega na portaria e pergunta para ele, cara, como é que tá seu Flamengo? Como é que tá a Val? Como é que tá o John, seus filhos? Como é que... É isso que faz a diferença. É esse contato, é esse relacionamento. As pessoas querem se relacionar. As pessoas querem pertencer a um nicho, querem pertencer a um grupo. E a gente só faz isso quando a gente se relaciona, quando a gente toca no coração. Porque se você parar para pensar, as pessoas vivem trabalhando com a gente nas escolas, cara, mais de 40 horas semanais. Eles vivem mais com a gente do que com a família, porque você chega a casa lá, tu pega o tempo de transporte, o cara vive 20 horas com a família, com os filhos. Então, eu brinco que o ambiente de trabalho, o ambiente da escola, tem que ser um momento de felicidade. Tem que ser um momento alegre. Eu quero estar aqui, eu quero falar sobre o Cruzeiro, eu quero falar sobre o Botafogo, eu quero discutir sobre isso. Vai cair, não vai? Vai perder o campeonato? Não vai? Porque senão a gente tem um montão de robô, né? Não tem relacionamento, não tem vivência. Então eu sempre conectei. E lá na Xerox, as pessoas vinham conversar, idoso principalmente, idoso. Cara, eu amava ouvir as histórias, eu amava ouvir. E gente com um pouco mais de experiência que a gente, com mais idade, eles amam compartilhar suas histórias. Então eu recebi muitas dicas, inclusive uma das dicas, um cara revelava filme lá, me ensinou a tirar foto. Teve uma época na minha vida que eu fui fotógrafo. Eu tirei fotos de 15 anos, de casamento. E aí, na Xerox, chegou um cara lá que hoje trabalha até com a gente, não sei se vocês conhecem, é o Beyond, é o diretor pedagógico nosso lá, que é gente finíssima. E ele chegou com uma apostila para tirar a Xerox, estava escrito assim, Turma da Vitória. E tinha um militar. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, cara, como é que eu faço para ser militar aqui? Ele, com a maior paciência do mundo, me explicou tudo.
E aí eu queria ser piloto. Aí ele falou, eu faço um cursinho aqui no Rio de Janeiro, pô, vai lá, vai ter um bolsão. Inclusive, isso é uma prática que eu replico até hoje, né? Eu acho que a gente que trabalha com classe C e D é uma estratégia comercial, uma estratégia de você trazer gente. Inclusive, a gente deu bolsa de 100%, agora um garoto que gabaritou. E a gente faz esse trabalho também, que é uma forma de você valorizar o mérito do cara, um mérito acadêmico, né? E aí, ele falou, cara, só você fazer a prova. Aí eu cheguei, fui fazer a prova no cursinho, conheci um moço chamado Orozimpo, um anjo, um cara, ele faleceu na pandemia, mas... E, aliás, eu acho que é por isso que a educação é tão apaixonante. Você que veio do mercado sem ser de educação, a gente estava conversando em off uma vez, né? Samuca, quando você vem, eu vim do mercado financeiro, quando tu entra na educação, tem um negócio aqui que... É diferente. É diferente, né? Que apaixona o coração, que a gente fala assim, caraca. E o pessoal da educação tem isso. Só que, Chucrute, mas o coração... Não, mas tem que deixar dinheiro. Tem que... A razão tem que estar ali. O meu ponto é esse. Quando eu falo com o mantenedor, cara, coração, o que a gente faz, nosso propósito, transformar o mundo... Isso é maravilhoso. A gente não trabalha, a gente vive fazendo o que a gente ama. Mas tem que deixar grana, tem que deixar ali, DRL, tem que sobrar o EBITDA, tem que sobrar um percentual. Que seja do português, receita menos despesa, quanto sobra. Né? Eu acho que isso é importante. E aí fui fazer a prova. 20 questões de matemática, acertei 2. Aí o que eu fiz? Eu comecei a chorar. Eu falei, caraca, não vou ser o Chucruiser. Não vai dar pra mim. Não vou conseguir. Aí comecei a chorar. Aí o Orozimbo apareceu, foi me atender. Ele falou assim, tu quer ser piloto, cara? Assim, ser piloto não é pra qualquer um. Tu tem que ter estudado numa escola boa, com DNA. Eu falei, não, mas eu quero ser piloto, quero mudar minha vida, não sei o quê. Eu já tinha escutado a história de piloto, de avião. E aquilo ficou, e ele falou, cara, mas seu rendimento aqui, esquece. Fui pra casa, chorei pra caramba, mas eu tive uma ideia. Voltei no dia seguinte e falei assim, cara, e se eu trabalhar pra você? Se eu encadernar suas apostilas, tirar xerox, funciona? Funciona. Aí a gente fez uma permuta, então eu pagava a escola com o trabalho, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu entrei na escola para mudar de vida, e aí eu lembro que a primeira vez que eu entrei na escola, e a educação tem esse poder gigante, eu sentei na cadeira, aí o professor perguntava um negócio, os moleques, você é um monstrinho, respondia. Aí eu chorei mais uma semana e falei, acho que eu não vou conseguir ser piloto. Antes eu não tinha acesso, agora eu tenho acesso, mas não tenho conhecimento para acompanhar. Mas com persistência e resiliência, continuei indo, e fui fazer a prova, agora oficial do Colégio Naval, e aí de 20 questões, agora acertei 3. Aí, pô, 3 é o jeito que a gente olha, muito bem. Porra, cara, tu acertou 2 no bolsão, acertou 3, tu cresceu 50%, não foi tão ruim. Evoluindo. Mas, brincadeiras à parte, foi péssimo, mas agora eu já não chorei porque eu acho que isso é uma coisa na vida bem legal. Quando a gente tem uma expectativa, a gente sabe onde a gente quer chegar e que as coisas... Eu costumo dizer que quem nasce grande é monstro. Então, tipo assim, a gente sabe da dificuldade pequena. Quando a gente começa a ter esse autoconhecimento... Não, cara, eu acertei 3 agora, mas agora eu tô sabendo, eu fiz 3. Talvez lá no bolsão eu tinha chutado 2. Não sei, sim, porque eu não tinha conhecimento. Agora eu fiz 3. Aí fui no segundo ano já acertei 11, então já fui para a segunda fase, então já fiquei todo animado. E na terceira vez passei para piloto, e aí estudei em Barbacena, sua terra lá, Minas Gerais. E aí foi uma experiência incrível, porque a aeronáutica me deu uma visão de mundo, de novo o poder da educação, né? A educação me dá esse acesso, essa oportunidade gigante, e a aeronáutica me deu esse acesso, valores, sabe, pilares de ser humano que eu já tinha no meu DNA ali, o caráter do homem que eu fui formado, mas o militarismo deu essa moldada. Mas aconteceram algumas coisas no militarismo. Por quê? Eu queria ser piloto, eu não queria ser militar. E quando eu fui fazer o voo, né, eu senti dificuldade. Eu fui desligado porque eu não queria ser militar, eu queria ser piloto, mas também porque eu tive dificuldade. E eu brinco que talvez eu seja um dos poucos da minha turma que foi desligado porque era asa quebrada. Todo mundo que foi desligado fala que não queria. Mentira, eu queria muito, não tive competência. Cheguei lá, fiquei meio perdido, tem até uma brincadeira que eu faço com isso. Mas como a gente vai falar para o mantenedor, eu vou pular essa parte. Mas eu comecei a sair da aeronáutica desligado. E aí a importância de a gente dar valor às coisas, né, cara? Quando eu entrei na aeronáutica, o Léo, que antes eu tinha entrado ali na aeronáutica,
ele já sabia, o Léo que passou para a aeronáutica agora, ele já sabia matemática. E eu tinha aquele senso assim, cara, eu tenho que retribuir para o universo de alguma maneira. E antes de entrar para a aeronáutica, um ano antes, nesse ano que eu já passei, eu fazia cursinho e, ao mesmo tempo, eu já dava aula num curso comunitário na FRJ. Não sei se vocês lembram, esses cursos comunitários que as faculdades fazem no final de semana para quem não tem condições de pagar. Sim. Eu ia dar aula. Porque antes não era Enem, né? Era vestibular próprio. Era vestibular, né? da UERJ, da FRJ. E aí fui dar aula para esses moleques. Cara, e eu brinco. E aí isso é uma dica que as pessoas falam assim, ah, cara, tá de sacanagem. Não é pelo dinheiro. Não tem melhor forma de pagamento do que o brilho nos olhos do outro, a gratidão e o senso de que tu está construindo alguém para ser uma pessoa de sucesso. Sim. Então eu entrava naquele curso, eu pagava para dar aula, porque eles não davam nem ajuda de passagem. Então eu pagava passagem para ir para a Ilha do Governador lá pro Fundão para dar aula para as pessoas. Só que, sabe que você olhar no brilho daquela pessoa e ver assim, caraca, esse maluco está me dando conhecimento, eu estou tendo uma oportunidade de mudar a minha vida? E eu fiquei nessa, e aí passei para Epicar, mas o que eu continuei fazendo? Dando aula. Eu ia para Minas, voltava sexta-feira à noite, sábado, ao invés de zoar, de curtir, sábado de manhã eu ia dar aula na FRJ. Foi pro primeiro ano da Academia da Força Aérea. O que eu continuei fazendo? Dando aula. E aí... Ali você já se conectou à profissão em si ou não ainda? Sim. Eu tenho uma coisa que eu não sei se é meio louca, mas, cara, eu olho uma coisa assim e determino na minha vida. A primeira vez que eu entrei num curso preparatório, que eu consegui, que eu permutei, quando eu entrei e vi aqueles professores dando aula, eu falei, cara, eu quero ser professor. Caraca, eu quero ser professor. Aí uma semana depois eu quero ser dono de curso. Cara, sabe que aquela coisa... rápido. Não, tipo assim, cara... Surgiu uma vontade. Uma vontade, tipo assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu amo fazer. Só que, lógico, eu não tinha tão a programação assim, vou ser piloto, depois vou ser professor. Sim. Eu falei, cara, eu vou ser professor, eu vou ser dono de curso. Porque eu via como é que... Eu brinco que meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis são professores. Eu lembro do Valdec, eu lembro do Lincoln, eu lembro do Brandão, eu lembro do Nelson Santos, eu lembro... Os meus heróis são professores. Porque a educação tem o poder de transformar o mundo. Quando a gente fala para mantenedores, os mantenedores entendem isso, eles conseguem conectar os professores. E é a única forma que a gente tem de mudar a sociedade. Né? A gente visualiza Fortaleza, lá, Sobral. A gente sabe que a política é o que estraga a educação pública, mas quando o cara começa a falar no Ceará e fala assim, vamos fazer um projeto de 10 anos? Aí tu vê o Ceará dando certo. Aí tu vê os outros não dando errado. Fazendo, né? Por quê? Porque todo mundo pensa em política de 4 anos. E aí quando tu fala, cara, a gente não vai... A gente vê pós-guerra, a gente vê estruturas que mudaram porque o pessoal acreditou em educação de 20 anos. E a única forma, e por isso quando você me convidou, eu falei, não vou. Tu não tem tempo? Não, eu tenho tempo para isso. Porque as pessoas que estão ouvindo a gente aqui são as pessoas que têm condições de mudar o Brasil. Isso não é um papo de político, não. É papo de, cara, a única forma que a gente tem é fazendo isso. E aí, voltando, comecei a dar aula, legal. De matemática, não? Olha que maneiro. Nessa época, eu comecei a fazer engenharia química. Então, dava aula de química. Tem noção que é isso? E sabe por que eu dei aula de química? Vocês não vão acreditar. Por conta do Nelson Santos. Esse professor dando química foi uma das coisas assim mais geniais. Sabe o que é você entrar na sala de aula? E eu falo que todo professor tem que ter isso. Com um brilho nos olhos, com aquele tesão de ensinar. Qualquer matéria, né? Você percebe quando o cara tá... Meu irmão, o tesão dele, a molécula tinha vida, elas se amavam. Eu disse assim, caraca, que parada foda. Daí eu falei, cara, vou ser professor de química, vou fazer engenharia química. Entrei na faculdade, quando eu entrei no laboratório, eu falei, porra, o que eu fiz com a minha vida? Mas eu ainda fiz uns 2, 3 períodos lá na UERJ de engenharia química, mas comecei a amar a matemática, comecei a me apaixonar por matemática e também curto um pouco de física. Olha que interessante. E aí eu falo sempre pro cara, tudo que você colocar a sua mão, entregue sempre o seu máximo. Sempre tem alguém olhando o que você está fazendo, sempre, tanto pro bom quanto pro ruim. O seu trabalho bom, ele aparece, e o ruim aparece mais rápido ainda. Então, por isso que você tem que entregar sempre o seu melhor. E aí eu cheguei na aeronáutica, fui desligado, asa quebrada, chorei uma semana que eu não ia ser mais o Chucruz. Meu pai falou assim, cara, você não vai fazer para oficial intendente infante? Eu falei, oi? Não, eu queria ser piloto. Não quer ser militar, né? Não quero ser militar. Nada contra militares, eu sou apaixonado pelo militarismo. A gente até aprova para militar. Pô, meus amigos são militares, a maioria deles, a gente se conecta no Brasil inteiro. São fantásticos. Mas eu queria ser aviador, eu queria ser o Chucruz. E aí fiquei mal, mas a única coisa que eu sabia fazer da vida
Da aula. Da aula. E eu fui moldado aonde? Num curso comunitário, gratuito, ainda sem o meu diploma. Aí cheguei na Ilha do Governador, num colégio chamado Sonarte, cheguei pro Avelino. Falei, pô, cara, dinheiro, porque a gente na aeronáutica ganhava um dinheiro. Meu pai vai ter um filho oficial, você achava o máximo, porque ele era praça, todo praça quer ter um filho oficial. Quando eu falei que não ia ter mais, que eu não ia ser mais oficial, cortou tudo. Aí eu, sem dinheiro, falei, cara, tem que dar aula. Aí cheguei pro Avelino, ele falou, mas tu não tem diploma? Eu falei, não, mas para dar aula no curso eu consigo. Eu vou fazer uma prova de aula com você. Aí, por azar, ou sorte, ele escolheu geometria. E geometria, nessa época, eu fui aluno do professor Valdec Nobre. Pô, eu mandava. E aí dei uma aula, ele, pô, espetacular. Eu falei, pô, maneiro, vou começar a dar aula. Aí ele, só tem um problema. Matemática eu já tenho um montão de gente aqui, só tem caras fantásticos. E só tinha caras fantásticos mesmo. Eduardo Mauro, Lacerda, a equipe, o Paulo, o PC, Yuri Keresnov, essa galera é boa. E eu, pô, mesmo que eu soubesse a matemática, não dava. Tem uma coisa que eu chamo na vida que é tempo, bagagem, né? Experiências. Sim. Então, os caras tinham experiência acumulada absurda. E o Chucrute só estava começando, tinha muita tesão, tinha brilho nos olhos, mas não tinha o conhecimento que esses caras tinham. Mas aí ele falou, pô, eu preciso de aula de física. Eu falei, física é tranquilo, eu sei também. Física 1 e 2, por quê? Tranquilo, eu estudei, porra. Aí, não, só tem outro problema. Física 1 e 2 o professor ama dar. Só tem física 3 e as aulas é sábado, eletricidade. Ai, puta merda. Eletricidade era uma matéria que eu não gostava. Aliás, eu não sabia eletricidade. Eu passei a vida inteira sem saber eletricidade porque eu achava que não servia pra porcaria nenhuma. Aí teve que aprender. Eu aprendi eletricidade para dar aula. Eu só aprendi para dar aula. Então, eu aprendi eletricidade, comecei a dar aula, virei professor de física 3. E, ao mesmo tempo, e as coisas aconteceram muito rápido, porque eu fui desligado em 2005 da Academia da Força Aérea. Em 2005, eu já comecei a dar monitoria nos cursinhos. E fui pro antigo cursinho que a gente acabei virando dono, mas eu vou contar essa história que é interessante. Cheguei no cursinho, cara, 2005, aí uma vaga, um amigo meu da aeronáutica, e aí por isso que eu falo, por isso que é importante ter amigo. Relacionamento vale mais do que dinheiro. Por isso que eu falo, seja interessante sem ser interesseiro, porque no momento certo, o universo vai conspirar a seu favor. E vai precisar, né? E vai precisar. E mantenha a sua humildade sempre. Porque eu fiz prova junto com um amigo meu, Felipe, e eu passei para a AFA e ele passou para sargento. E não militarismo oficial e sargento são universos diferentes. Sim. Mas ele ainda continua sendo meu melhor amigo. Que não é sobre quem você é, o que você está fazendo. Aliás, é sobre quem você é e não sobre o que você está fazendo, o que você tem, suas posses, qual é o seu cargo, porque a vida passa muito rápido. E ele continua meu melhor amigo. E quando eu fui desligado, ele falou, pô, cara, tem um primo cristiano que está dando monitoria lá no cursinho. Tu não quer que eu te indique, não? Eu falei, pô, é o que eu mais preciso. Aliás, eu estou precisando de grana. Aí chegou pro dono do curso, pô, tem um chucrute aqui. Aliás, isso é uma história que eu vou contar aqui, nunca contei em nenhum podcast, isso é exclusivo de vocês. Aí tem o Léo aqui, o Léo, ele pode fazer, ele dá monitoria, moleque safo de matemática, coisa e tal. Aí o pessoal, vamos ver. Aí você só dá de matemática? Eu falei, não, dou matemática, física e química. A prova da EA era matemática, física, química e português. Só. Ou seja, cobriu quase 75% das matérias eu sabia e poderia manter. Aí o cara brilhou os olhinhos, é você. Aí contratou 4 tardes de minha lá, ganhando 9 conto a hora. Eu ficava de 12h e 6 entre os turnos. Todo dia dando monitoria, tirando dúvida. E ia começando a faltar professor, eis-me aqui. Poxa, o professor vai faltar amanhã, logaritmo. Eis-me aqui. Pum, pum, pum. E essa é uma outra diferença. Quando você quer ser um vencedor, quando você quer crescer na vida, lembra que eu falei que sempre tem alguém olhando? Eu morava na Ilha do Governador nessa época. Se eu saísse de casa às 6 horas... eu ia chegar às 6h30 e esperar 1h30 para dar aula, porque a aula começava às 8 horas. Se eu saísse 6h10, eu podia chegar atrasado. Sabe quantas vezes eu cheguei atrasado? Nunca. Nenhuma. Sempre adiantado e muito, né? Porque não era sobre meu patrão, era sobre meu compromisso. Eu lembro uma vez que eu estava passando mal, e aí eu fui no curso, não para falar com o patrão, molecada, eu tô passando mal, mas eu tô por aqui. Porque quando a gente... Isso, você que é responsável pelo sucesso do cliente, não sei se isso conecta com você, mas quando a gente quer dar o melhor para o nosso cliente, quando a gente quer fazer o melhor, ele visualiza, ele gera valor, ele fala assim, cara, é sobre o sucesso do outro. E gera empatia reversa, né? Ele tem empatia com você. Total, porque o cara fala assim, caraca... Não, vai lá, se cuida, né? Tu quer o sucesso. Ele, não, que isso, cara, por que tu veio? Tu é maluco? Eu falei, não, eu tô aqui. E isso fazia muito bem para mim. Mas a história exclusiva que eu ia falar para vocês antes de eu continuar, todo mundo me pergunta, por que o apelido é chucrute?
Tava Você aqui. contou isso? Tava aqui, Tava meu aí. Léo. Eu tô falando pra você, se quiser perguntar... Tava mas- aqui, Não, então, por que acontece? Eu ganhei esse apelido. O apelido, quando você não gosta, ele pega, né? Não pega, não gosta. E eu tava nesse cursinho que eu passei lá a primeira vez. E aí, o cara olhou pra mim e falou assim, nossa, você parece um chucrute. Aí eu olhei, cara, estranho, porque primeiro que eu nunca tinha escutado o que que era. E aí eu tive na besteira, o que que é chucrute? Aí ele, é uma comida alemã, um repolho com uma cara estranha, com uma mistureba. É você. Aí eu fiz aquela cara de que não gostei e pronto, virei o chucrute. Já era, pegou. Fiquei muito pé da vida, absurdo, mas eu botava apelido em todo mundo. Naquela época podia, hoje não pode mais, não deve, porque eu falava que gostava, mas eu odiava. Aliás, eu odiava já na época, mas não Era teve um bullying, jeito, né? era um bullying. E aí, quando eu fui para a aeronáutica, a primeira coisa que eu fiz? Apaguei o chucrute. Não existe chucrute, agora é Cadete Santos. Ninguém me conhece aqui. Cadete né? Aviador Santos. Feliz da vida. E meu nome esqueceu. Só que eu cheguei no cursinho, quando eu fui dar monitoria, meu nome é Leonardo Santos Oliveira. Pra eu ter ideia, na faculdade tinha um cara com o mesmo nome que eu. Aí não Eu dá. pensei que não tinha passado. E no cursinho tinha Leonardo Santos, Leonardo Oliveira. Eu falei, pô, a galera de 30 anos ali, acho que é todo mundo igual minha mãe, fã do cantor, todo mundo botou o nome de Leonardo. E pobre Leonardo Santos, não tinha jeito. Aí eu falei, caraca, aí botei Leonardo Santos, nunca. Aí um dia, eu botei assim, Leonardo Chucrute. Ah, que chucrute. Ninguém sabia o que era, chucrute. Ninguém sabia o que era, acharam engraçado. E no começo eu falei que era um apelido que eu tinha, não falei por quê. Tem gente até que acha que é sobrenome. A galera Em algum fala. momento eu achei. Tem gente. Tem gente que acha. E aí uma coisa que era ruim virou uma coisa maravilhosa, por quê? Leonardo Santos tem um montão, Leonardo Chucrute só tem eu. Virou sua marca, assim, né? Virou uma marca. E não foi nada programado. Só E foi para assim, professor isso faz a diferença, né? Você ter um nome conhecido, né? Diferença incrível, porque ainda mais quando tu faz as coisas certas, quando tu tá buscando entregar o Construir melhor. Quando tu é professor de verdade. reputação, né? Quando tu é professor de verdade, cara, isso faz diferença, tanto pro bom quanto pro ruim. Se fizer merda, o pessoal vai te marcar também. Sim, total. Lembra fácil. Não tem Léo, jeito. a sua trajetória... Aliás, antes da gente avançar aqui, eu quero só pedir ao pessoal que está assistindo a gente aí para se inscrever no canal aqui do Isaac Educação. Você viu que o papo aqui já começou bombando, já começou boa. muito inspirador. O motivo principal, Léo, da gente ter chamado você, acho que é porque a sua história realmente ela inspira demais. E eu comento sobre isso com os meus amigos, enfim, porque realmente toda vez que a gente escuta você falar, inspira muito. A gente escuta muita história de jogador de futebol, né? De gente que pelo esporte cresce e tal. E aí, às vezes, a gente fica procurando uma referência na educação. E, cara, a educação também pode levar as pessoas a lugares longe. Pelo contrário, ela é a que mais pode potencializar isso na nossa sociedade. Então, você que já está assistindo aí, deixa o seu like aqui, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente publicar. E eu aproveito para pedir você que está acompanhando a gente aqui para comentar aqui embaixo de onde você qual é a sua escola, se quiser contar a sua história também e dizer que esse papo de mantenedor aqui é muito mais do que um papo para mantenedor, é um papo para gente que faz escola, né? Você não começou como mantenedor e você está aqui para inspirar outras pessoas, outros educadores, professores, coordenadores, inspetores, a quem sabe chegar mais longe, a mudar o seu ambiente, mudar o seu mundo e transformar por meio da educação. A sua história, Léo, que você está contando aí, ela tá convergindo para a história do 01 também, né? É isso. E aí o que a gente... eu queria pedir para você chegar nesse ponto comum. A história do Léo, quando que ela se encontra com a história do 01 e vocês dois juntos chegaram até aqui. Eu queria que você fizesse essa cronologia e depois a gente vai entrar mais nos detalhes ali de cada ponto importante para chegar onde você chegou. Então, tudo foi muito rápido, né? Porque 2005 fui desligado, entrei como monitor. 2006 eu já estava bombando como professor. E qual a diferença do professor chucrute para os outros? Eu sempre entrei com muito tesão, pensando na aprovação do aluno. Tanto é que a gente tirou o primeiro lugar da IAR. Foram várias histórias legais. E aí, já em 2006, eu falo sempre o seguinte: se você é professor, se você é mantenedor, se você é gestor, se você é ser humano, sempre estejam ligados pela oportunidade. A oportunidade é igual cavalo selado. Ele está passando ali. Você não passa monta, toda hora. Não passa toda hora. Às vezes ele passa uma vez. E aí, lembra que tinha todo mundo olhando? Eles tinham Niterói
Eles tinham, esse curso tinha uma unidade no centro do Rio, tinha uma unidade em Niterói, Caxias, tinha uns 4 lugares do Rio de Janeiro. E aí Niterói, do Não estado, chamava né? 01, Do estado. Não, não chamava 01. E era voltado para escolas... Só preparatório, só curso preparatório, não tinha colégio. E aí eles estavam em Niterói, só que a operação de Niterói estava dando errado. Porque o cara acha, meu nome é forte, então eu vou pro outro lado da ponte. Vai dar certo. É impressionante como é que as pessoas... Cara, seu nome não é forte, a gente tem, milhões de pessoas no Brasil, nunca ninguém não ouviu falar da sua escola. Pô, tanto de informação que a gente recebe na internet. Escola é um negócio muito local, nichado, né? local. E eles foram para Niterói achando que o nome ia dar certo, deu errado. Aí deu errado, tinha 3 sócios. 2 sócios já bem legais e um terceiro sócio que já tá... Pô, não posso perder grana. E um dos sócios falou assim, que podia perder dinheiro, falou assim, vamos fechar a operação. Aí o sócio engano, não posso perder esse dinheiro. Vou arranjar um bucho aqui para Testa de ferro. Para vender esse curso. E aí eles falaram para mim assim, Chucrute. Aí eles olharam, pesquisaram, quem é o cara que o pessoal está gostando, quem é o cara que não chega atrasado, quem é o cara corajoso que poderia fazer. Chucrute. Pô, vou vender 33% para esse cara. Que é o que você falou, de alguém tá olhando o seu trabalho. Sempre tem alguém olhando, cara. Entregue sempre o máximo. Não é porque você quer aparecer, não. Porque pro cliente, quando entrega pro cliente, o universo conspira a seu favor. E não é pelos outros, né, Léo? É por você. Gente, é por você dizer, caraca, eu transformo o mundo. Exato. Quantas pessoas encontram os médicos, oficiais, caraca, eu fui seu aluno, Chucrute, caraca, meu irmão, isso não tem preço, nunca vai ter dinheiro no mundo. Botar um saco de dinheiro aqui não vai pagar. E aí, eles tinham feito a operação R$180 mil, 60 mil cada um. E o esse falou que queria vender. Você quer, Chucrute? Eu falei, quero muito. Só não tenho dinheiro. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eles me venderam 33% da operação, mas eu falei, não, mas eu quero 8% do centro. E você tem que ser intencional, tem que ser visionário. Você tem que saber negociar. Por quê? Eu sabia que eu virando sócio, a minha aula dobrava. Então, se eu ganhasse 22, agora ia ser 44, ia ser 50 conto. Aí, os matemáticos, e você tem que saber de números, você tem que saber quando se fala de grana, tu não faz pelo dinheiro, mas tu tem que ser safo. Tipo assim, cara, eu vou chegar ali porque ali é importante para mim. É importante. Ver o próximo passo, né? Qual é o próximo decisão. passo, exatamente. Aí eu fiz conta, eu falei, pô, se minha aula aumentar tanto, eu dou tantas aulas por semana, eu vou ter dinheiro para pagar uma prestação. Aí eu fiz uma proposta, eu não tenho esse dinheiro, 60 mil, e eu era um cara bem econômico. E pra época era muito dinheiro. Ainda é, né? Ainda é muito dinheiro. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram, eu fui no Banco do Brasil, como eu tinha sido militar, peguei 20 mil emprestado e fiquei pagando prestação, e os outros 40 mil eles financiavam para mim. E aí, nesses 40 mil, ele financiou lá em várias vezes que eu implantei. E aí eu comecei a dar aula, panfletar, coordenar, ir nas escolas, fazer assim, já pensou em ser piloto? Já pensou em mudar de vida? Era seu, né, Léo? Mas Eu falo assim, você entendeu que, cara, era você que tinha que fazer acontecer. Dar certo, né? Com certeza, Samuca. E as pessoas me perguntam assim, cara, mas tu não tinha vergonha de panfletar em frente às barcas? Como assim, vergonha? Por quê? Por que tem vergonha? Eu tinha que fazer dar certo. E era muito engraçado, né? Porque tu era o diretor, tu era o professor, às vezes dava aula em 2 turmas ao mesmo tempo, e tu tava na barca. O cara, caraca. Porque, e eu acho que, de novo, quem nasce grande é monstro. Se você quer construir alguma coisa, você tem que ter essa noção. Você vai ter que viver um mundo, inicialmente, se você veio sem grana, que é totalmente operacional. Só que você tem que ter a visão de que se você ficar operacional a vida inteira, você não vai crescer. Vai ter que ter um momento na sua vida, se você quiser crescer, se você quer ter uma escola grande, se você quer aumentar o seu faturamento, se você quer aumentar o seu ticket, tu vai ter que deixar de ser operacional para virar estratégico. Então, eu comecei muito operacional, centralizador, tudo tinha que passar por mim, coisa e tal, e eu lembro que eu contratei uma consultoria e o cara falou assim, essa empresa aqui sofre dependência. Não acreditei, mas eu falei, é verdade. Ele falou, você quer ser grande, você quer construir alguma coisa grande ou você quer continuar aqui ralando a vida inteira? Foi um choque isso pra você? Um choque absurdo. Porque a gente não tem noção de como a gente é centralizador, como a gente acha que faz melhor do que todo mundo. Sim. A gente quer dar pitaco em tudo. Sim. E quando ele falou para isso foi um ponto disruptivo na minha vida. Minha vida mudou. Porque eu falei assim, caraca... Quantas unidades você tinha na época, você lembra? Nessa época eu tinha 2. Aí que foi que começou a crescer. E aí eu comecei a entender. Eu já tinha importância de time, eu já sabia que eu não conseguiria construir nada sozinho, mas eu não... Faz aí, Samuca. Como é que foi? Segurando. Microgerenciando, né? Microgerenciando. Quando eu comecei a entender que pra gente crescer, a gente tinha que treinar, a gente tinha que alinhar, a gente tinha que tal. Cara, vamos fazer dessa maneira aqui. Faz sentido pra você? E aí o cara começa a crescer. Tanto é que hoje a gente tá aqui e a empresa tá lá funcionando.
Quase 30 unidades. Exatamente. Se estivesse lá ainda... Você não poderia estar aqui, né? Não, os primeiros anos eu não Matrícula, saía né? nada. Como samurai. Como que você vai dar conta de 30? No samurai, operacional, fazendo matrícula, atendendo o pai. Então, Que tipo é assim, a grande maioria das escolas, né? que é a realidade dos mantenedores no muito Brasil presente, hoje, que é a minha briga. Quando eu falo, quando eles falam assim, cara, faz todo sentido para mim. Se a gente conseguir que eles mudem, que eles entendam que o estratégico não é um plano mirabolante, um planejamento estratégico, não. É um planejamento de tipo assim, onde eu quero chegar, qual é o faturamento que eu quero ter, qual é a minha meta comercial, quantos alunos eu tenho, o que eu quero captar. É entender que a rematrícula é muito mais fácil do cuidar do que a captação. Então, quando ele começa a pensar isso, quando ele começa a alinhar com o time, quando ele começa a entender que fazer escola é algo gostoso e que pode dar grana, cara, fez sentido. Então, eu comecei lá. Aí, para resumir a história, para a gente chegar aqui, comecei com isso tudo. E para encurtar a história, 3 anos depois, 4 anos depois, comprei a parte de um sócio, com a ajuda da Caixa Econômica Federal. Na época foi 400 mil, que a Caixa Econômica financiou, acho que 48 de 4.270, se eu não me engano, é esse valor. Tem o número Tem até declarado. A gente deu uma entrada e parcelou esse negócio aí para um dos sócios, aí depois comprei outra metade do sócio, e para resumir a história, fui comprando todo mundo, e a gente comecei a ter algumas unidades, e aí a gente construiu isso, né? A gente chegou nesse patamar que a gente está hoje de educação, muito porque a gente começou a entregar. Nunca foi pela grana. Tipo assim, e normal, a gente começou muito sem conhecimento. Eu comecei muito com DNA, um pouquinho comercial, um pouco professor. E aí eu acho também que é um momento de a gente parar e pensar assim, cara, qual é o próximo passo agora? E aí você entender. Comecei a estudar, comecei a entender sobre EBITDA, sobre M&A, sobre financeiro de escola, porque eu não tinha ideia. Porque eu fazia sempre a captação no papel de pão. Quantos alunos eu tenho, quanto espaço ocioso eu tenho, quantos alunos eu tenho que colocar. Quando eu comecei que dava para fazer legal, e tem gente aqui, ó, que nem a gente na internet falando, ó, faz dessa maneira, pega lá uma ficha assim, ó, quantos alunos você tem, quantas vagas ociosas você tem, alinha com o seu time, mostra que o comercial é importante, fala para o comercial, ó, você não tem uma segunda chance de causar a primeira boa impressão. Que escola também foi feita para ser vendida, que acabou esse negócio que escola é só para transformar mundo, é só propósito. Não, escola é propósito para caramba, mas é financeiro, tem que deixar grana, tem que funcionar, porque se não tiver o dinheiro no final do mês, você vai quebrar. E você tem que entender que as pessoas não querem estar do lado de gente fraca. As pessoas odeiam estar do lado de gente fraca. Inclusive, se a sua escola está mal financeiramente, não fala para ninguém. Fala, de repente, para Isaac para te ajudar. Né? Mas não fala para ninguém, cara. Porque os caras vão pular, se tudo vai dar ruim, vai pagar, eu vou para outra escola. Porque as pessoas gostam de estar perto de gente que tem resultado. As pessoas gostam de estar perto de gente que é bem-sucedida. As pessoas gostam de pertencer. E aí outra dica importante também. Se você tem uma escola, se você tem alguma coisa, você tem que fazer algo diferente. Divida com o seu time. Eu lá no começo levava eles na pizzaria, levava eles no porquinho da esquina. Tipo assim, porque nós... Hoje você leva para um resort, né? No Nordeste, né? Às vezes não é sobre grana. É sobre experiência, é sobre pertencimento. E eu falo com muito orgulho. Aí a gente acompanhou o resort, mas ó... Primeiro foi o churrasquinho da esquina, depois foi o Porcão Restaurante. Ano passado a gente foi pro Resort Natal, esse ano a gente estava na Costa do Sauípe, com os nossos diretores, nossos coordenadores estavam em Angra. Porque é sobre isso. Né? E eu não sei se você acha, agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Porque a gente podia pegar esse valor que a gente investiu para o colaborador fazer uma viagem e eu poderia simplesmente dar para ele. Você acha que ele ia viajar? Pagar conta. Ia pagar a conta. E aquele dinheiro ia sumir. E aquele dinheiro ia sumir no próximo mês. A experiência não ia acontecer, né? Era um 14º salário ali, um 15º, e o cara... Agora você vê, visualizar o cara... Viver junto, né? Junto. Eu lembro que teve gente que chorou a primeira vez que viajou de avião. Aí tu, caraca... E eu acho que a Samuca também deve compartilhar a mesma ideia, que é comercial total ali. Vendas são experiências. Então, quando a gente fala que o nosso primeiro cliente não é pai, não é aluno, eles são o segundo, terceiro cliente. É o colaborador, né? É o colaborador. Que acabou de entrar ali, que não conhece a história. Cara, se você não comprar ele... E é difícil, principalmente eu que trabalho classe C e D, que a margem ali é apertadíssima, mas tu sabe... Você não consegue pagar um salário super, né? Infelizmente. Ô, Léo, eu queria aproveitar, né, que você começou aí por esse caminho e era uma coisa que eu queria abordar, né? Eu acho que você é um camarada essencial, necessário no meio da educação, justamente por essa visão, assim, porque hoje a gente vê muita gente muito romantizado na educação e ela realmente é esse agente de transformação,
Mas às vezes tem mantenedor, tem pessoa de escola que às vezes se pune, se sente culpado de pensar no dinheiro também. E é uma coisa que é importante demais da conta pensar. Eu acho que é bom demais você trazer isso pra gente. E também um outro ponto que eu queria explorar agora, por conta do que você já trouxe, é sobre a sua visão de time. Eu já vi você falando muito, e não só falando, nas ações também. Tive presente, né, numa ação sua com o seu time lá em Niterói. E você falando muito a importância de conectar. Ao longo de tudo que você já falou até agora, você mencionou muitas pessoas. Você mencionou muitos nomes aqui. Isso mostra que as pessoas fazem parte da sua história, fazem parte da sua construção. E eu vejo você falando muito sobre se conectar com as pessoas, sobre montar um time forte, sobre formar uma cultura. Hoje eu lido, né, com o seu time e vejo um pouquinho do Léo em cada um deles ali. Isso é legal. E vejo também a competência e a capacidade que todos eles têm para fazer a coisa acontecer, às vezes até independente de você. Você tá lá fazendo suas coisas e eles estão dando conta de tocar o 01. Mas você também é o cara que fala, cara, se eu ver que tem alguém que não tá performando muito bem e tudo, eu preciso cuidar dessa pessoa, eu preciso ajudar essa pessoa, mas também eu preciso fazer o meu negócio avançar. Né? Então, que é uma dificuldade que muitas escolas têm. Exato, né? Fica, às vezes, com aquele medo e tal. Exato. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre esse conceito que você tem de time para chegar onde o 01 chegou. E você também, né? Você falou de pessoas aí ao longo da sua fala. Cara, é muito legal, porque quando você fala isso aí, eu lembro do Beyond, do Arante, da Janine, do Gabriel, do Maurício, do Yuri, do Altamiro. Eu não falo muito, não. Haroldo, tanta gente boa. E eu acho que esse é o poder da atração. Gente boa atrai gente boa. E quando você pega alguém ali que está destoando, cara, automaticamente eles... Assim, tô fora. Tem que tirar, né? Então, quando tu fala dos diretores, eu não vou falar o nome de nenhum, porque senão você é injusto. Tem 27. Eu acho que são pessoas sensacionais. São pessoas que a gente... Cara... E uma coisa que eu tô vivendo antes de entrar nesse mundo... É porque, tipo assim, o cara podia estar ali, o Léo é o patrão, não é. Tu vê que quando você começa a conectar, e quando o time começa a cultura assim, cara, vamos transformar a vida, vamos entregar o melhor para a sociedade, você começa a gerar fãs. Então, tipo assim, hoje eu falo que eu tenho colaborador que eles são amigos, parceiros, fã, e alguns são ídolos, porque a gente troca muito. O Léo, ele não tem um superpoder, não é o Léo que é o cara. O Léo conseguiu formar um time super poderoso. Porque é o poder do time. O Léo sozinho, no máximo, vai ter 40, 60 horas. Eu sou workaholic, talvez 80 horas trabalhando por semana. Mas quando eu tenho um time de 100 pessoas trabalhando, eu estou falando de 8 mil horas. E esse é o poder da quantidade. Só que a grande coisa que eu aprendi, e eu aprendi isso com Jesus Cristo, que liderança é saber tocar no coração das pessoas. É a forma de falar, é a energia que você joga. Eu costumo brincando que começa no bom dia. Quando chega, bom dia, como é que vocês estão? É você ser interessante, é você se importar. E aí, Samuca, como é que está seu cruzeiro? Como é que estão as coisas? Mas sem ser interesseiro, não espero nada do Samuca. Eu espero só que ele seja uma pessoa bem sucedida, que ele seja sucesso. Desejo o melhor, né? Sempre desejo o melhor. E quando a gente começa a fazer isso no nosso time, quando a gente começa a entender sobre tocar no coração de gente, quando a gente começa a entender que tudo, que empresa em primeiro, segundo, terceiro lugar é formado por gente, as coisas ficam muito mais fáceis. Por quê? Se você sabe lidar com gente, você sabe gerir gente, sem ser interesseiro, sendo interessante, se preocupando de fato com aquelas pessoas. As pessoas, elas têm liberdade de chegar até mim. Você é o CEO da empresa. Não, eu estou o CEO. Eu sou o Léo Chucrute. Você sempre vai ter acesso para entrar na minha sala. Só que, lógico, com o crescimento, com as demandas, com as obrigações, você vai ter que ser mais seletivo. Talvez o papo do Botafogo e Flamengo que a gente tinha sempre, agora vai ter que uma vez por mês. Né? A gente vai ter que... Ou então vai ter que diminuir a 5 minutos, porque o tempo acabou ficando... Que, aliás, é um dos problemas maior que eu enfrento hoje é... Tempo. Eu estou gerindo minha agenda bem, mas, cara, como eu queria ter mais tempo para os meus filhos, para minha família, porque meus colaboradores são minha família. Eles estão comigo, tem gente comigo há 15 anos, 10. E o poder do 01, o cara entra com 1 ano. Até os concorrentes falam assim, cara, o que acontece aqui no 01 não acontece em empresa nenhuma. É porque a gente criou uma cultura ali de família. Né? Sabe, a gente tem aquilo ali. Eu brinco quando eu vou fazer uma entrevista. Cara, olha só. Aqui tem que ser prazeroso. Você vai ser remunerado, mas aqui tem que ser prazeroso. Se não for para ser prazeroso, está na empresa errada.
Se não for pra ter graça, se for pra ser obrigação, vai ser ruim, vai ser chato. Pô, se for só troca pelo dinheiro, vai dar merda. Então, eu aprendi que eu tinha que ter as pessoas certas e eu tinha que tirar as pessoas erradas. Porque quando você tem um cara que sempre tá pra trás, sempre reclama de tudo, questionador, você vem com uma ideia, ele vem com 5 problemas, tu vem com uma solução, cada solução o cara vem com 5 problemas. Pô, cara, não dá Tá jogando contra, né? Não dá pra fazer parte do meu time. E se a gente não toma uma decisão, esse cara fica de mau exemplo pros outros. E você já demitiu pessoas que eram super queridas, por exemplo, pelos alunos, professores? Muito queridas, professores, diretores. Porque não foi fácil, mas começou com uma história engraçada. Tinha uma moça que trabalhava pra gente, tia Maria, da limpeza. E olha como é que são as coisas, né? Tia Maria, sempre muito querida. E ela começou a faltar, a ter problema. E aí uma coisa importante que eu tenho, isso é um mantra meu. Antes de mandar qualquer pessoa embora, dê pelo menos 3 feedbacks para elas. Entenda, né? Que ela esteja entendendo que ela está construindo a saída, que ela quer sair. E uma observação importante: feedback, não feedback. Não é aquela coisa assim, não. Oh, você não vai. Não... Porque no fundo é ela que se demite, né? O que para você é um bom feedback, Léo? Até acho que é bom super legal feedback. você falar isso. Eu acho que legal é primeiro dizer, não é feedback sanduíche. Eu falo coisa boa, aí fala coisa ruim, depois não. Feedback bom é feedback real, onde você está alinhado e visualizando o crescimento da sua empresa, o crescimento daquela pessoa. Quando você, primeiro, você está visualizando o crescimento da pessoa, mas da empresa. Mas para a empresa crescer, uma empresa é feita de gente. Essa gente aqui tem que crescer. Então, quando você vai dar um feedback, é olhar nos olhos dela e explicar, eu estou fazendo isso, por isso, por isso. Nunca use a primeira pessoa. E aí você começa a dar soluções para ela. E as soluções, não faça isso. Tu não sabe de nada, cara. É construção. Aí você fala para ela, será que a gente poderia tentar dessa maneira? E se aquela pessoa errar, cara, tudo bem. Aprenda uma coisa, você que é mantenedor. Você que está ouvindo a gente, aprenda sobre vida. Se der certo, é mérito de quem fez. Se der errado, é o líder. É culpa sua, cara. Não tem esse negócio, para de terceirizar a culpa, dizer assim, não, mas porque eu... Não foi ele, foi você que colocou aquela pessoa ali, foi você que não tirou aquela pessoa ali, foi você que não alinhou com aquela pessoa, sabe? Por quê? O maior problema que a gente tem nas empresas, ou nas escolas, é o quê? Comunicação. Só que os caras estão achando que comunicar é o quê? Eu mandei um memorando número 37, de 30 páginas, né? Mandei um e-mail, fiz uma reunião improdutiva de 2 horas. Meu irmão... Pô, mandei no grupo do WhatsApp. Quantos grupos de WhatsApp a gente tem aqui, cara? É absurdo. Isso não é comunicação. A comunicação tem que ser clara e objetiva. De preferência que você tenha um briefing, tenha uma pauta, faça um briefing. A gente vai falar sobre isso. Faz uma reunião de 15 minutos, clara, objetiva, e faça debriefing. E aí tem chance de dar certo. E mesmo assim não é aumenta difícil. A chance, não é que é certeza, né? Não é chance. Mas eu sou educador, eu sou apaixonado. Quando eu vou falar, eu me emociono. Tá bom, começa a fazer em pé. Faz reunião em pé, cara. Começa a fazer reunião em pé, vai ficar cansado, deu 20 minutos ali. Ou então faz perto do almoço, que a fome vai vir, vai ter que acabar a reunião. Tem algumas estratégias que você tem que criar para poder fazer reunião. Por quê? Se você quer conectar o coração das pessoas, as pessoas têm que saber aonde você quer chegar. Se elas não souberem, e aí vem, quando eu falo de grana, na parte comercial, tem que ter alinhamento com o time. Eu quero faturar 10 milhões. Tu tá em quanto? 9 milhões. Pô, eu tenho que crescer, eu tenho 12%, 11%, 11,5% ali, 11,2%. Caraca, cresci 11%? Então eu tenho que captar mais 11%. Nada, tu tem que entender de escola. Para você crescer 11%, tu tem que lembrar que tem uma base que está saindo. Você tem que lembrar uma base de inadimplente que não vai vir. Então tu tem que começar a entender de escola. O que está por trás, né? O que está por trás? Cara, eu brinco no exemplo nas palestras que eu faço às vezes. 300 alunos, se tu quiser crescer 10% na escola, não é crescer 30% não, tu tem que ser 105%. Ou seja, 35%. Captar gente nova. Para você repor base, para você tirar inadimplência, aquele trabalho todo. Para tu ter 35%, 105 alunos, tu tem que captar quase uma escola nova todo ano. Sim. E aí tu tem tempo estratégico, tu solta lá samurai operacional, brigando, lutando no dia a dia, resolvendo problema, Ou tu tá pensando estrategicamente, vou fazer uma parceria. Fazer uma parceria com o Botafogo, ou vou fazer uma parceria com as escolas ali do meu lado, vou fazer parceria com a empresa tal, trabalhar, eu vou fazer... O que eu estou pensando fora da caixa? Ou eu estou só reclamando? Porque reclamar é muito mais fácil, né? Deu errado, porque o universo quis. O que tu está fazendo, cara?
Aí tu reclama que sua escola tá quebrando, o faturamento tá ruim. E aí só as pessoas estão se afastando de você, porque gente boa quer estar com gente boa. Gente boa quer ter pertencimento, quer ter engajamento, quer fazer parte da história. Pô, olha, eu faço parte dessa história. Olha quanto vocês estão crescendo, olha que maneiro, eu quero fazer parte disso. E eu tenho que começar a dividir com o time, não tem jeito. Ô, Léo, mas quando você recebeu o feedback lá você está criando uma Léo dependência, né? O que você fez na prática? Você falou, cara, eu preciso contratar mais gente, eu preciso delegar mais, eu preciso sair do dia a dia. Quando o incêndio acontecer, eu tenho que passar para alguém resolver. O que exatamente você fez então, ali? A primeira coisa que eu fiz, que mexeu comigo, primeiro foi a aceitação. Entender que isso era um problema. Entender que isso era um problema, porque na minha cabeça, e eu acho que... tem mantenedor que não acha que isso é um problema, né? Não Porque eu preciso acha. estar ali, a empresa depende de mim, tu né? convida o cara para vir aqui visitar vocês, ele não sai da escola, né? Não pode. Então, primeiro eu tive que acreditar. Porque quando a gente está vivendo num mundo, a gente acha que aquilo é certo, é saudade da ignorância. Né? Isso não está errado, isso está certo. Eu estou aqui, eu sei mesmo, eu conheço a escola, eu sei limpar, eu sei panfletar, eu sei coisa, eu sei que sei tudo de uma escola. Olha, qualquer problema que trouxer para mim, eu só não resolvo a morte e os impostos, o resto eu resolvo tudo. Só que aí começa um processo de mentalidade. Então, tipo assim, eu primeiro falo, cara, se eu boto na minha cabeça, se eu posso mentalizar, eu posso realizar. E aí começa a segunda pergunta, aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar, ele muda tudo. Porque por mais que você... Não acontece isso. Acontece. Dá pra fazer. Todo mundo que vem falar comigo, eu dou pitaco. Eu não deixo o cara andar sozinho. Então aí você começa a fazer você começa a ter autoconhecimento. Você faz uma análise. É esse ponto aqui que ele está falando, é certo. Quando você começa a aceitar, quando você tem uma mentalidade aberta para mudanças. Porque o ser humano é isso, a gente está evoluindo o tempo inteiro. A gente está buscando um crescimento o tempo inteiro. E quando você começa a entender que o mundo é sobre trocas, que o mundo ele não é assim, ó, eu vou para aí e recebo de volta. E aí é outra dica que eu dou sempre. Cara, no mais de 90% das pessoas que trazem um problema para mim, traz a solução. Eles só querem que você chancele assim, vai lá, você está certo. E dê confiança. Né? Dê confiança, mas para você fazer isso, o que você tem que fazer? Você tem que ouvir. E esse é o maior problema do ser humano. O ser humano não quer ouvir. O ser humano quer falar. Ele fala... Cara, quantas vezes você para assim e você ouve? Cara, é só ouvir. E aí direciona. E aí quando tem esses 10% que vem com as ideias mais absurdas, aí você... Será que... E talvez se... Lapida, né? Lapidar. Mas geralmente com perguntas, né? Com perguntas e nunca em primeira pessoa. Jamais em primeira pessoa. Não, eu acho, faz isso. Não. Será que se a gente tentar daquela maneira? E se você for por ali? E outra coisa que eu aprendi com esses caras alguns caras brabos que eu tive de mudança de mentalidade, que ele vinha e ele tinha que ter, a ideia tinha que ser dele. Então ele vinha conversar comigo. Não, mas a gente podia fazer dessa maneira, que você acha? Ele, não dá. Aí, outra reunião depois, aquela ideia que tu me deu. Aí eu dava ideia para ele. Não, acho que funciona. Irmão, tu não tá... Maior líder da história, Jesus Cristo, estava prestes a servir. Tu nunca viu Jesus botando outdoor? Eu sou o cara, eu sou brabo, eu sou Jesus Cristo. Não fazia marketing, né? Zero marketing. Ele só queria servir as pessoas. Então, quando o cara começa a entender isso, não, irmão, eu tô aqui para resolver. A ideia é sua, vai lá, gabarito. Quanto mais você aparecer, eu tô feliz. Porque a empresa vai crescer. E isso, ô Samuel, Faleiros, Lucas, é um problema que eu vejo nos mantenedores em alguns casos. Porque o cara tem medo de fazer o seu time brilhar. Ele tem medo de perder o status, né? De ser apagado. E isso é uma besteira que o cara pode fazer. Porque se você cria sucessores, se você cria gente inspirada que quer estar no seu lugar, tu divide trabalho, cara. Tu trabalha menos. É muito mais fácil gerir do que operacionalizar. E fica muito mais legal, eu acho, né? Muito mais emocionante. Porque, tipo assim, você vai falar que o crédito é dele, mas lá no seu espelho, onde vale... Putz, que time que eu formei. Cara, olha que feedback. Léo, quando eu vou lá conversar com o seu time, eu vejo um pouquinho de Léo em cada um. Meu irmão, esse eu não preciso. São eles que lidam com ele, mas, cara... E assim, né, só arrematar essa questão de time, pra gente poder falar de expansão também, né? Mas eu queria aqui dar um testemunho, porque quando você fala é bonito, você fala bem, é legal e é inspirador, mas quem te conhece, quem conhece o 01, sabe que não é só a fala, que você faz lá também, e é por isso que dá certo, né? Então, eu tive a oportunidade de participar de um evento de vocês, um evento interno, e eu vi você investindo no seu time, você acessando o coração do seu time,
A situação que aconteceu naquele evento não foi diretamente comigo, mas o fato de eu estar ali me marcou tanto a ponto de eu lembrar até hoje e estar aqui falando sobre isso, porque me marcou. Se marcou a mim, que não estava ali indiretamente, imagina as pessoas que de fato foram impactadas, que foram diretas ali, né? Que foram acessadas diretamente. Então, só para arrematar, a importância de investir no colaborador, né? E de dar o exemplo, que eu acho que faz toda a diferença, né, Léo? Com certeza. A palavra convence, o exemplo arrasta, né? É isso aí. E hoje o que eu mais faço no meu tempo estratégico é treinar time. Então é treinamento. Vale a pena investir, né? Não tem que investir, não tem outra forma. Quando eu falo de alinhamento, treinamento, o cara não sabe. Não adianta você estar querendo chegar em 10 milhões de faturamento e o cara tá pensando em 7, 8. Cara, é lei de Newton. Pra cá, vetor pra cá, vetor pra cá. Não vai pra lugar nenhum. Vamos alinhar, vamos botar todo mundo puxando o mesmo lado? Ali eu lembro que você compartilhou muito com o pessoal os seus objetivos, né? Os objetivos do 01. Do time, aonde você do grupo. queria. Eu acho que muito mantenedor tem medo, né? De falar quanto fatura, Vamos quebrar quantos isso. alunos eu tenho. Vamos quebrar isso? Exato. Por quê, né? O seu colaborador, ele tem o senso escolar, ele sabe o ticket médio, se ele multiplicar por 12. Multiplicação, né? Você que é leigo, vai no censo, vê a quantidade de aluno, vê o ticket médio e multiplica por 12. Tu sabe que o faturamento da escola ali vai uma escola pequena 2 milhões, uma média 4 milhões, se for grande acima de 5 milhões. Qual é o problema? Só que a gente sabe também, e aí você que é leigo, que não é do mundo da escola, 5 milhões é um número bonito. Mas às vezes você fatura 5 milhões e gasta 5.500, 5.300. Se você não faz uma boa gestão, se você não faz, quem trabalha com classe C e D, não são muito maravilhas. Mas aqui na internet eu sempre vou estar... mas tem hora que... Ainda mais no Brasil, que a gente que faz tudo certo, paga todos os impostos, tudo por... Cara, é loucura. É loucura. Né? É um país que, tipo assim, é uma força contrária que tem para o crescimento, para essa própria expansão. E, cara, se você quer crescer sua empresa, faturamento, ticket, o que você quiser crescer, alinhe com o seu time, treine o seu time, mostre para ele e divida com ele. E divida com ele não é só sobre grana, lembre-se sempre, experiências, momentos, ou simplesmente olhar no olho e falar assim: obrigado por você fazer parte do meu time. Isso muda o dia do cara, né? Isso é de coração. Não vai fazer isso por interesse, não, que vai dar merda. Porque as pessoas vão saber, né? Vai perceber. As pessoas sabem quem é de verdade e quem é de mentira. Por isso que começa no bom dia, por isso que se conecta com as pessoas. Porque a maior moeda que o ser humano tem não é dinheiro. Dinheiro em banco não vale de nada. O que vale é relacionamento. Ô, Léo, o papo aqui é entre nós, mas é com quem tá assistindo a gente também. Então eu queria criar uma rede aqui. Você que tá acompanhando a gente, comenta aqui embaixo do vídeo ações que vocês já fizeram com seus colaboradores, deem dicas, né? Que vocês entendam que funcionou, que deu certo, pra gente poder compartilhar boas ideias. Faleiros, vai pra... Boa. E eu leio, até um mês depois do vídeo eu leio. Não vamos falar a vida inteira, vou me comprometer, mas eu leio e vou responder. Se quiser lá no meu Instagram, redes sociais. Vamos reforçar, Léo. Né? Leonardo Chucrute. CHUCRUTE. Vai lá, assistir lá o podcast, querer uma dica. Super bem-vindo. Boa. Léo, conta um pouquinho sobre esse crescimento, assim, porque acho que uma coisa é o mantenedor que está ali eventualmente com 1 ou 2 unidades, que por mais que ele delegue, ele ainda tem um controle, né? Ele tem visibilidade do que está acontecendo, ele vai nas 2 unidades, nas 3. Você está hoje com quase 30 unidades, né? Assim, como é gerir e como isso aconteceu? Assim, como é que você foi construindo esse time por trás, essa cultura? E aí acho que até entrar um pouco mais, que eu acho que é super interessante, falar, o senso de dono nas pessoas, né? Para que elas sejam mini Léo e ajam como se fosse você ali, né? Porque muito se fala sobre, poxa, tem que ter a visão do dono, tem que ter o olhar do dono, mas às vezes você tem uma rede tão grande que o dono não às vezes tem unidade que você talvez nem tenha ido esse ano. Sim. Como que é garantir que essa unidade não esteja tendo desperdício, que os melhores professores estejam sendo reconhecidos? Como é que você criou esse processo e essa estrutura? Primeiro, dando autonomia. Segundo, você entendendo que se você ganhar todas não é campeonato. Vai ter alguma coisa que você vai perder, vai ter alguns lugares que vai ter desperdício, vai ter alguns lugares que infelizmente... Não existe perfeição, né? Não existe. Tem que estar previsto, né? Tem que estar na conta, né? Eu brinco o seguinte, se tem solução eu vou resolver. Se não tem solução eu vou aceitar. Não vai chorar. Não vou chorar, não vou morrer. Tipo assim, não, cara. Tem solução? Eu vou resolver, porque eu só não consigo resolver a morte e os impostos. Então, tipo assim, e não consigo voltar no tempo. Então aconteceu isso, cara, não consigo voltar, mas daqui pra frente eu consigo resolver. E aí o que a gente começa a fazer com esse crescimento? Então primeiro é mudança de mentalidade. Lá quando o cara falou que estava Léo dependência, não, eu quero crescer. Então vamos tirar Léo dependência, vamos dar autonomia.
Vamos dar autonomia, vamos treinar, vamos alinhar. Então começou a treinar. Começou a vir um montão de gente que, cara, eu quero participar desse processo. Então comecei a agregar um montão de gente boa. Isso então, já hoje, com a marca 01? Já com a marca 01. Então tem um time lá no CSC, o Centro de Serviço Compartilhado, que cuida 10 diretores, que cuida para tentar unificar isso. E dá problema? Lógico que dá problema. Só que a grande diferença de quem vence na vida e quem não vence é justamente que quem vence, ele busca a solução do problema. Quem não vence, olha quem causou o problema, reclama do problema, o problema está difícil, busca culpados. Então, quando você começa a criar essa cultura de resolução de problema, de lugar legal, de, aqui não é a Disney, mas a gente quer estar bem. Aí, se começar a ser ruim, vamos sair. Vamos acabar com isso, fecha isso aí e vamos para casa. Então, tipo assim, essa é a nossa cultura, resolução de problema. Cara, não me interessa. Samuel viu um problema, não ligo que seja Samuel. Eu vou olhar para a solução do problema. Vamos lá, vamos resolver. E tornar essas soluções aprendizado. Porque não dá para Samuel errar 5 vezes o mesmo problema. Na terceira, eu falo, pô, irmão, aí não. Já conversei contigo, já te dei feedback. Sim. Então começou a criar esses feedbacks reais e a gente dá autonomia e aí começa a gestão. E aí gestão, quando você tem um grupo grande, são comparações. Você compara banana com banana, escolas com a mesma quantidade de alunos, quem está indo melhores resultados nos vestibulares, quem está sendo mais acolhido, o índice de rematrícula, né, do cara, são balizadores importantes, a captação, o engajamento, por exemplo, satisfação das famílias. Satisfação da família. Então eu mando lá uma pesquisa de satisfação, 4 unidades me dão retorno, aí tu, caramba, só 4 unidades, 26 não fizeram. Aí tu vai lá, puxa a orelha com carinho. O que é puxar a orelha com carinho? É fazer com que o cara entenda o porquê você está fazendo aquelas coisas. Porque é diferente. Se eu falar assim, Lucas, faz isso aqui. Talvez tu faça porque você é um cara disciplinado. Mas se eu pegar um cara que não seja disciplinado, ele não faz. Aí quando tu faz assim, cara, olha só, eu tô precisando chegar ali e fazer dessa maneira, porque isso, porque aquilo, pá, a gente vai engajar. Dá contexto, né? Dá contexto. Só que isso é estratégico. Isso é tempo. Isso é treinamento, isso é relacionamento. Aí, o cara nunca vai deixar de entregar, porque ele sabe agora a importância daquilo. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente construiu foi, cara, primeiro aqui a gente transforma a vida de fato. Isso aqui não é um mantra que eu botei na parede. Transformar vidas por meio da educação, capacitando, treinando para a sociedade melhor. Não, aquilo ali não é. Aquilo ali é quase uma religião. Tipo assim, a gente acredita de fato. E de fato a gente transforma o mundo. Então, a primeira coisa, ele acredita nisso. Segundo, cara, tem que ser remunerado. A melhor forma de você ser honesto com alguém é dinheiro. Reconhecendo, né? Reconhecimento está diretamente ligado à grana. Ou a experiências boas, né? Não pode ser experiências ruins. Então, tipo assim, e entendendo. Então, eu consegui conectar os meus diretores, consegui conectar os coordenadores, agora estou começando a conectar os professores, que é eles que fazem o show acontecer. E a outra coisa que eu coloco na cultura da nossa empresa é que diretor e coordenador, eles ali são os caras que estão no backstage, eles são os caras que não aparecem, quem brilha é o professor. Então, tipo assim, cara, quem é o chucrute na fila do pão? Não é ninguém. O aluno, né? É zero. Ainda tem porque eu sou muito carinhoso, eu gosto do sucesso, então eu gosto de me relacionar com a molecada. Eles têm jogo lá do GEM, lá dos Jogos Estudantis de Niterói, eu tô lá da torcida, gritando. Você dá uma aula de empreendedorismo também? Dou, itinerário informativo, empreendedor. Cara, não, vou trazer empreendedor, sou eu. Então eu dou aula pra galera. Mas aí como professor, né? Como professor. E tipo assim, e apaixonado. Eu amo o que eu faço. Tipo assim. Então, tipo assim, é diferenciado. E agora a gente está começando a cuidar dos professores. Então, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que ter uma estratégia. A gente quer ter crescimento. E observe, para com essa maneira megalomaníaca. Parece que foi ontem. Eu tive muita sorte de ter conseguido conectar pessoas boas e ter conseguido treinar um time bom. Mas para com esse negócio. Tá com uma unidade, tu não vai para 10. Primeiro pensa de ir para 2. Depois de 2, pensa ir para 4. Garante que essas 2 continuam bem, né? Vivas, para de fazer loucura, começa a se planejar. Porque parece que foi de ontem para hoje, mas foi em 2007 que eu comecei. Então, tipo assim, é óbvio, é uma exponencial. O comecinho tu não vai vendo, só vai fazendo. Quando o estalo acontece, a curva sobe. Só que tu tem que fazer de fato entregando. E uma coisa que você tem que fazer, que você tem que entender na educação. A sua imagem, o seu nome é extremamente importante. As pessoas para estarem com você, elas têm que... Não estou falando das pessoas de fora, não. As pessoas de fora têm hater, elas vão deturpar a sua imagem. Agora, para o seu time, eles têm que enxergar valor em você para continuar contigo. O importante é o seu time. O importante é o seu time de falar assim, cara, eu gosto de estar aqui com o Léo. Eu gosto de estar aqui com o Faleza. Eu gosto de estar aqui com o Samuca. Eles têm que enxergar admiração de fato em você e ver assim, cara, esse cara de verdade vai chegar lá. Por quê? Hoje talvez seja mais fácil acreditar no Léo.
porque ele já gerou um resultado. Agora, imagina a Vandinalva há 15 anos atrás, quando a gente remunerava muito mal, porque não tinha, era praticamente a divisão. E eu não tenho vergonha disso, não. Eu peguei empréstimo bancário uma vez na minha vida, foi pagar funcionário. Porque eu jamais admitiria que um funcionário não recebesse se eu recebesse atrasado. E a Caixa Econômica, na época, me emprestou a 3%. E eu, fala mal do banco não, que o banco já me ajudou. Só que tem que se programar, né? Eu era curso preparatório. Então, nessa época, o cursinho veio crescendo. Aí, em 2008, a gente fez a virada para colégio, 2010. Aí fizemos isso. E as coisas foram acontecendo. Por quê? O mantra que eu fiz lá no 01, eu quero entregar o melhor custo-benefício para o cliente. Talvez eu não vá ser a melhor escola de qualidade, exceto em alguns lugares que eu consigo um ticket maior. Mas eu vou dentro do que eu tenho ali, dentro do que o pai está conseguindo remunerar a gente vai entregar o melhor custo-benefício. E a gente quer entregar um trabalho de excelência. No começo, quando a gente tinha 0 grana, e foi estratégia, não tenho vergonha de falar isso não. Eu queria trazer as melhores pessoas, os melhores professores para estar com a gente e falava para o pai na hora da matrícula. Eu sempre joguei limpo. Talvez se você for ali no lado, não atravessar a rua, a estrutura vai ser muito melhor que a minha. E era. Você falava isso proativamente? Eu falava para o aluno, assim, falar para o pai. Talvez você aqui no antigo curso, você não vai encontrar a melhor estrutura. Tá vendo aqui, que a gente é um prédio comercial. Mas eu posso te garantir que você vai ter o melhor pedagógico. Se você quer que seu filho seja, e era acima de 6º ano, quer que seu aluno seja aprovado na faculdade ou num curso militar, não tem como vencer a gente. A gente aqui é imbatível. Em Niterói a gente virou referência em muitos lugares do Rio de Janeiro. E aí foi crescendo, o que a gente foi fazendo? Vamos melhorar o CAPEX, começou a melhorar a estrutura. Acho que você chegou a visitar algumas... A Niterói é um bom exemplo, né? Foi. A gente... eu vi onde estava e vi onde está hoje, né? Pô, prédio gigante, lindo. De Caraí? A unidade de Niterói mesmo, né? De Niterói era um prédiozinho. Acho que tu não foi no lado ruim. Ele foi no lado ruim. Não, e aí tive a oportunidade. Matriz hoje? Que é onde é a matriz, onde tem o centro de operações, prédio lindo, tem... É onde era um clube, né, Léo? Isso. E Léo, 2 coisas que me marcaram muito em alguns momentos que eu já tive troca contigo, que está relacionada a isso. Você já falou 2 coisas que me marcaram, foram o seguinte. A experiência do aluno, o que você está buscando fazer, né? Que eu acho que já tem muito e você segue fazendo isso. A experiência de um aluno em uma unidade do 01, ela é a mesma independente da unidade que for. Independente da forma que a unidade tem. E se eu não me engano, você usou como inspiração... McDonald's, né? A rede de fast food. Não, então, vou ser sincero pra você, não. Não? Não, infelizmente. Eu tô buscando... Não é assim ainda, mas você quer que seja. Não é assim, tô buscando que... E aí é um ponto de inflexão, porque a gente não pode tapar o sol com a peneira e como eu sou muito claro, o cara de Caraí paga, sei lá, R$2.000 e o cara de Nova Iguaçu paga 700. É mais do que o dobro. Então, o DNA, a proposta pedagógica que eu quero entregar é a mesma. A essência. Mas talvez a estrutura seja um pouco diferente. Sim, a forma. Não tem. Até porque o aluguel, em grandes números, em Caraí é 60 mil. Em Nova Iguaçu é 30. Então, tipo assim, tem uma questão cultural, regional, que não dá para eu fazer. Então, tipo assim... Com a expansão... Eu até esses dias recebi algumas críticas. Não, porque lá na unidade tal não tá igual da propaganda. Tá, eu tô lutando. Tô tentando. Mas eu tenho alguns métodos, algumas crenças, acho que a palavra é crenças, que eu tenho que entregar o melhor sempre. Um exemplo que é clássico, Samuca. Por exemplo, a gente decidiu dar o programa bilíngue. E tipo assim, na margem, talvez, da Baixada Fluminense eu não conseguisse colocar. Porque minha margem... incluso na mensalidade. Minha margem já estava estrangulada. Se eu cobrasse a mais, o cara não ia pagar. Talvez o de Caraí, de Itaipu, de algumas regiões, o cara ia conseguir pagar, mas essa talvez ele não fosse conseguir pagar. Na Baixada. Mas aí eu lembrei, caraca, eu fui morador de Nova Iguaçu. Se lá na Nova Iguaçu eu tivesse tido contato com a língua, e hoje é uma das maiores decepções que tem. Eu estou fazendo aula de inglês particular porque, eu tenho vergonha de falar inglês, eu tenho dificuldade pra cacete, e às vezes eu viajo pro exterior e eu me sinto, caraca, não sei falar essa porcaria. E se eu tivesse tido contato com a língua, talvez fosse um diferencial. Então a gente começou a falar assim, cara, então foi o seguinte, vou botar um projeto bilíngue para todo mundo. Vou estrangular a margem, vou perder dinheiro, teoricamente, mas vou melhorar a experiência do usuário e vou dar a oportunidade de todo mundo ter acesso à segunda língua, que, aliás,
Esse é um produto que não pode faltar na escola hoje. E talvez se a decisão fosse só pelo dinheiro, talvez você não colocasse. Ah, com certeza. Por que eu vou colocar num lugar que já está com margem baixa, que já, né? Inclusive eu caí na porrada com alguns sócios que não queriam. E eles tinham razão, não tô recriminando. Financeiramente não fazia sentido. Cara, o cara do financeiro falou pra mim, não, isso é loucura que você tá fazendo. Eu falei, eu sei que é loucura. Mas aí que entra o lado do propósito. É isso, aí tu fala assim, cara, eu sei que é loucura, eu sei que vai ferrar na sua margem, mas, cara, eu morei em Belfor Roxo, eu sei o que é isso, eu sei que é oportunidade para esse moleque, de repente, ter acesso à língua. Porque lá no 01 do 6º ano em diante, a gente pensa total no ensino de resultado, mas até o 5º ano é acolhimento, é contato com a língua, é desenvolvimento, é olhar o aluno individualizado, sabe? Uhum. Então, tipo assim, se isso não fizer sentido, fecha tudo, cara. Eu brinco com ele, cara, se tivesse com uma escola, até porque eu não vou mudar meu carro, não vou mudar onde eu moro, é só isso, simples. Eu como no mesmo restaurante sempre, e amo o boteco, amo a dobradinha do boteco de R$15 e tô feliz. Porque a vida é sobre isso. Então, tipo assim, não é sobre grana. A grana, na maioria das vezes, vem como resultado. Ela corre atrás de você, né? Ela vem. Porque tu entrega um bom serviço, gera o valor. E uma coisa que eu aprendi, cara, que é muito importante a gente falar, eu brinco que tem algumas mães que são diferenciadas. Eu não vou falar que elas são chatas, que algumas mães que são diferenciadas na escola. Exigentes, críticas, boa palavra. Tem mães que são críticas. E aí eu vou conversar com o mantenedor, cara, não, essa mãe... Cara, esquece que a mãe crítica hoje, ela vai levar 7, 8 alunos, já tem grupo de WhatsApp. Se ela sair, ela leva todo mundo. Eu amo mãe crítica. Sabe o que eu faço? Eu ouço. Inclusive, até hoje, quando os pais mandam no meu Instagram, eu ouço todo mundo. Né? Eu criei ouvidoria. Eu criei ouvidoria. Porque, tipo assim, eu quero ouvir o que está acontecendo. Crescimento, não dá para ouvir todo mundo, mas ouvidoria, o cara quer falar. Chega no meu Instagram, ele quer falar. Eu que ainda tô olhando, maior galera, mas eu olho e dou atenção. Então, eu pego a mãe crítica, a primeira coisa que eu faço, deixa ela falar. Isso, às vezes só nessa fala longa ela já vai se... Para de querer se justificar. Tu não sabe se tá certo ou tá errado. Não, mas ela tá errada. Não, ouve. Depois que ela acabou, agradece. Obrigado pelo seu feedback. Eu vou sondar, verificar se aconteceu isso. E se aconteceu, eu assumo o erro. Cara, realmente o professor deu mole, ou eu dei mole, a direção deu mole. Não interessa quem deu mole. E melhore. Sabe por quê? Aquela mãe crítica agora ela não vai ser só mais crítica, ela vai virar sua fã. E ela vai ser. E pessoas críticas geralmente são as líderes. Eles, quando viu o inimigo lá querendo levar no grupo do WhatsApp para outra escola, eles vão falar assim: caramba, não, ó, acontece isso, mas os caras estão para resolver. Porque quando tu tem um time com a cultura de resolução de problema, a gente vai resolver, cara. Se eu souber o problema, se chegar a mim, pode ter certeza que ele vai ter solução. Sabe? Mas geralmente a solução já vem antes, né? Com o seu time, já vem com o time. Geralmente o cara já sabe o que deu mole, geralmente ele já vem se justificando. E acontece, a gente trabalha com seres humanos. Ninguém é perfeito. Quando a gente começa a ter esse entendimento que vai ter alguns momentos que vão ter coisas que vão dar errado, é muito mais simples. Total. Né? Você está entregando sempre um trabalho de excelência. Porém, você tem consciência que tu trabalha com seres humanos. Seres humanos não são robôs. E eles erram. Eles têm problemas conjugais, eles têm problemas emocionais, eles têm problemas de estresse, de ansiedade. Gente... Quando tu começa a entender que gente dá problema, o mundo fica muito mais fácil. Como que você está lidando com isso na sua equipe, assim, dessa questão da saúde mental das pessoas, a pandemia que mexeu com muita gente? Não só na equipe. Comigo, eu mesmo comecei a fazer terapia depois de muito tempo, achando, cara, eu treino gente, por que eu vou fazer terapia? Eu conheço um pouco do cérebro humano, mas foi uma coisa que mudou na minha vida, mas eu acho que o maior problema está aqui. Acho que as pessoas... Comparação, né? Primeiro, a intoxicação digital é muita informação que as pessoas estão recebendo e elas não sabem selecionar. O algoritmo está ferrando elas. Você vê as pessoas no Instagram assim... Nem para, né? Nem para. O algoritmo vai ferrando, é muita informação. E o algoritmo começa a te ler, começa a te vender. E não estou falando nem que é certo ou errado, eu estou falando que a gente tem que se proteger. Tem gente vivendo, o cara abre o seu celular, abre uma experiência aí. Quanto tempo tu fica no celular? Tem gente que fica 7 horas do dia, 8 horas. Caraca, eu trabalho com celular, mas que isso, cara? Isso é loucura, sua vida tá indo embora. Então, a vida virou o celular. Essa intoxicação digital tá absurda. E o professor Augusto fala uma coisa, SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado. Cara, o Instagram, essa comparação com o outro, comparação com o mundo, as pessoas não sentam... E o mundo perfeito, né? Não toma mais... Não conversa. Quanto tempo a gente pegou um celular aqui? Você vai sair, as pessoas não se relacionam. Se tu tá aqui, ela tá pensando na praia. Se tá na praia, tá pensando no trabalho. Se tá aqui, ela não consegue conversar contigo, ela tá pensando lá. O pensamento não consegue conectar mais com a pessoa. Esse vai ser
um mal do século, isso vai ser um problema absurdo. Esse é um problema que eu já tenho com a minha equipe, esse é um problema que eu já tenho com os pais, esse é um problema que eu já tenho com os alunos. Essa saúde mental tem que ser cuidada, as pessoas têm que começar. E a primeira coisa, igual eu recebi aquela informação lá quando o cara falou que minha empresa sofreu dependência, é o cara entender que ele está com esse problema. Quando o seu celular tem mais de 3 horas por dia que você está nele, tu tá com um problema, cara. Mesmo que seja só ferramenta de trabalho. Né? Aceita. Reconhece. Começa a fazer autoconhecimento. Aí começa a buscar ajuda. Começa a praticar atividade física. Começa a fazer... Eu tô fazendo meditação. Cara, você ficou velho de tudo. Não, meditação, atividade física, terapeuta. Provavelmente você tá sendo mais produtivo com isso. Com certeza. Eu começo o dia já... Só que as pessoas não... sabe Perder tempo. Perder tempo. Aí o cara fica se comparando. E aprende o seguinte, cara. O que tá aqui, a maioria das vezes, é tudo montado. As pessoas têm copy para tudo. Elas sabem onde elas querem chegar. O mundo real é muito mais gostoso. O mundo de conexão é muito mais... é fantástico, né? Cara, se conectar, de estar aqui, de estar presente. Então, uma coisa que eu tenho cuidado com ele, cara, vive o momento. Para com essa pressão. A pressão por exemplo, ele está num momento fantástico, né? De setembro já. De setembro a março, quem trabalha com escola vive um momento louco. Ainda mais a gente que tem que captar muita gente. Então eu falo, cara, vai fazer uma coisa que te dá prazer. Vai no shopping, vai no cinema, faz uma corrida. Senão tu vai pirar. Só que tu tem que ter autoconhecimento para isso. Se tu vai só... Não, depois eu faço. Vai só guardando e uma hora explode, né? E uma coisa que eu aprendi, isso eu aprendi desde novo. Cara, a maioria das pessoas são psicossomáticas. Elas vão somando ali, vão somando e explode. Isso reflete no corpo, doença. Então, não quero... Meu irmão, primeira mentalidade. Tem solução, eu resolvo. Não tem. Já era, cara. Agora, vai me consumir. Não, cara. Vamos resolver. Quando tu tem essa resolução, vamos resolver. Só que não fica jogando pra frente. Dê feedbacks reais. Isso é importantíssimo. Léo, acho que encerrando aqui, a gente já está com um tempo super corrido. Conta um pouquinho sobre a sua decisão de adotar o Isaac, porque no fim você, quando, né, sei lá, 2 anos atrás, quando escolheu o Isaac como parceiro, já era uma rede muito grande, que estava crescendo, né, que já tinha uma estrutura de administrativo, né, de pessoas te apoiando ali no financeiro. Como que, de alguma forma, a gente está te ajudando nesse processo de crescimento? E o que você daria de dicas aí para mantenedores que estão... Não sei se foi uma pergunta boa, mas eu vou responder sinceramente. Porque algumas pessoas me criticaram, falaram assim, mas você vai deixar um percentual para o Isaac? Só que eu entendi o Isaac. Não é deixar um percentual para o Isaac, você conseguir um parceiro. E a minha decisão inicial, hoje, porque eu já sou cliente do Isaac há mais de 1 ano. Sim. Então, a primeira decisão foi tipo assim, cara, eu preciso ter controle do meu financeiro. O Isaac vai ser um auditor para controlar o meu financeiro. Porque muitas unidades, né? Para me dar uma análise real. Porque eu já tinha sofrido com 5, 6 unidades, dinheiro ali indo embora, fraude, inclusive houve demissões, então tipo assim, caraca. Aí quando veio a Isaac, eu falei, putz, legal. Então esse foi um primeiro ponto importante. O segundo importante, inadimplência. Eu falei, gente, você ter certeza do fluxo não tem preço. Né? Saber que dia 5 e dia 20 ele vai entrar a grana, isso não tem preço. Isso te tirava um pouco sono antes? Tirava bastante. Principalmente, vocês que acompanham a minha história, a gente veio de uma base de curso. Então a base de curso... Muito curso preparatório. A inadimplência é muito ruim. Eu acho que vocês estão acompanhando com a gente a troca de mudança de base, né? Sim, tipo assim, a gente virou muito mais colégio. Então isso era o momento. Então naquele momento foi isso. Quando eu fiz de novo, que eu assinei com o Isaac novamente, aí eu vi uma parceria. Né? O time do Isaac, não é porque tá na frente de vocês, não. Os caras são diferentes, desde a Paula, o Davi, você, Falheiros, o Samuca, a Dá, inclusive, que deixou de trabalhar com vocês, trabalha com a gente hoje, fazendo experiência do usuário. Tão bom que contratou. Eu perguntei, eu posso contratar? Vocês podem, não sei o quê. Pô, ela saiu de São Paulo, vai trabalhar com a gente no Rio. Que é quem cuida do time de experiência, né? Pelo tratamento. As meninas que trabalham com o Samuca ali, é sempre todo mundo com aquela energia, bom dia. Eu cheguei aqui, bom dia, Léo, todo mundo sabe o meu nome. Então, essa parceria é fantástica para você escolher, manter como empresa. O segundo é os dados, cara. É você ter a certeza de que vai entrar. E também, eu vejo na Isaac ainda um pouco da cultura do Ari, um pouco da cultura do Arco. Vocês também, não sei se eu aprendi com vocês, ou sei lá como é que é, ou se foi... A gente aprendeu na mesma escola, talvez os livros, né? Os livros que a gente faz com Buca também. Sim. Mas a gente aqui também, vocês aí, também estão focados na resolução de problema. Então tivemos problemas em alguns momentos? Tive. Eu sou porradeiro também. Samuca sabe bem. Já caí na porrada com o Samuca várias vezes. Mas é sobre como resolve. Exatamente. Né? Porque sempre a minha final de frase com o Samuca é, como é que a gente vai resolver?
Então, acho que essa resolução de problema faz com que a gente faça isso. E a gestão de dados, a gente saber... Hoje o Isaac é uma plataforma que a gente tem dado para tudo. A gente tem dados de perto de escola, que está longe, de inadimplência, percentual de tudo. Eu estava vendo aqui, não sei nem se eu posso dar spoiler, mas eu estava vendo o BI que vocês estão fazendo para o grupo ali, para eu poder comparar minhas unidades, é absurdo. Então, tá pensando na frente de como melhorar a experiência e de ter uma parceria junto. E, tipo assim, de negociar, de tratar com carinho, que eu me sinto em casa. Que bom. Eu acho que é legal. Sinta-se em casa sempre. Ô, Valério, eu vou complementar aqui que quando eu cheguei na parceria com o 01, né, o Isaac com o 01, estavam ali as 10, 11 primeiras unidades, hoje nós já estamos com 27 e crescendo, né, Léo? Então, é bom demais ver o crescimento e o quanto as duas empresas se ajudam, né, Léo? É isso. As duas empresas se ajudam, isso é muito legal. Troca demais. Boa. E, Léo, uma pergunta para fechar. O dia mais triste e o dia mais feliz como mantenedor da sua vida até agora? Como mantenedor? Exato. Putz, aí São muitos. Tu falou dia feliz, eu pensei nascimento dos meus filhos. Dia triste, ser, quando também, eu fui desligado da academia. Cara, dia feliz, todos. Cara, não é Dia a história. dia. O dia a dia, a tesão pela história, mas... Não, vou melhorar. Os melhores dias, não tem como ser um dia feliz. Sim. Mas quando eu recebo um aluno que mudou de vida, e vou dar um exemplo de 2 alunos. 2 alunos que a mãe vendia açaí na praça em Niterói, foi me pedir emprego, queria ser até para limpeza, a gente deu 2 bolsas lá para eles, os moleques mereciam também, tiveram um retorno, e hoje um é médico, fez USP, e o outro está na escola naval. É sobre isso. Então, isso Tangibilizou total. É o que... Caralho, velho, isso aí esses são momentos felizes na educação. Pensar que um dia você vai consultar com ele, né? Cara, isso não vai passar nunca. Isso sempre vai ficar na legal, memória. Esse sentimento. Inclusive, eu criei o Instituto Léo. Por quê? Como a gente começou a crescer muito, antigamente eu olhava, pô, esse cara merece bolsa. Eu olhava o Instagram dele, eu olhava o Facebook, esse cara merece bolsa, não tem condição de pagar. Porque às vezes tem algumas pessoas que são 7 no meio do caminho. A gente criou o Instituto Léo para fazer esse filtro. E funcionou bem legal. E o momento mais triste, que eu sei lidar bem, é quando você recebe uma ação judicial que você fala assim, e uma ação que mexeu comigo, que tipo assim, pô, você deu uma bolsa para alguém e aquela pessoa foi lá e te processou porque você usou a imagem dela, sendo que ela fez um vídeo para você assinar um documento. A malandragem das pessoas. As pessoas que armam para você. Ela estava ciente total. Estava ciente e o juiz não quer saber. E tipo assim... Você perdeu? Cara, não perdi porque eu tinha bons advogados. Graças a Deus não deu nada. Mas só o... Não é o decepção, dinheiro. O fato dela fazer isso... Não é o dinheiro, a entende? atitude dela que... Ela vai perder sempre, porque eu tô documentado, eu sei o que eu posso fazer. Sim. Mas o fato de ela não... Cara, aquela pessoa entrou pra escola preparatória, ela, entendeu? E ela só... Você confiou nela. E ela botou porque ela queria uma bolsa para a irmã. Eu falei, não, sua irmã não merece bolsa. Você merece. Você fez uma prova aqui, cara, eu sabia que você ia passar. A decepção. Mas aí eu parei de olhar, porque eu brinco o seguinte, as decepções são os pontos fora da curva. A curva, no geral, as pessoas são boas, querem crescimento e são gratas. 99%. 99%. Então não olhe para 1%. Então, tipo assim, você fala assim, momento triste, mas tudo bem, é só um momento. Ô, Léo, só para último ponto aqui. Aproveita e encerra aí. Para encerrar, queria que você deixasse um recadinho para a galera que está assistindo a gente, sejam mantenedores ou pessoas que fazem escola. E uma coisa que me marcou muito, que você já falou também, sobre campanha de matrícula, que é um momento importante. Quando que começa a campanha de matrícula? Vamos ver se é o que eu estou pensando aqui. Então, a campanha de matrícula começa no primeiro dia de aula. É isso. Não tem jeito. É muito mais fácil você cuidar da sua base renovável, você cuidar da rematrícula, do que você captar. É muito mais barato. Inclusive, o lead, alguns anos atrás, era R$2. Hoje é R$50 e quando tu... Para reverter, para você converter, então, é mais caro ainda. O recadinho pra galera. Eu acho que o recado que eu tenho hoje é... A primeira coisa é parabéns. Você que trabalha com educação, você é um herói. Cara, você muda a vida de fato das pessoas. Segundo, cara, tem uma mentalidade de resolução de problema. Não importa quem fez, quem tá... Não. A mentalidade é como é que a gente resolve isso? Porque você vai continuar impactando mais vidas
Acho que é isso. Sucesso sempre. Que você seja uma pessoa muito bem sucedida e continue transformando o mundo. Boa. Obrigado, Léo. Tamo juntas. Valeu, Léo. Obrigado. Com certeza tem papo pra mais uns 3 episódios. Com certeza. Com a vontade. A gente vai pegando de hora em hora aí, vai dando certo. Boa. Valeu. Pessoal, obrigado. Valeu demais aí pelo tempo de vocês. Espero que tenham gostado. Aproveito para reforçar o pedido de deixar o like se você tiver gostado, se inscrever aqui no canal do Isaac Educação, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente posta. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Segue o Léo, @Leonardo Chucrute. Ele tá estourado aí nas redes sociais. Todo dia tem dica lá, tem casos. Exatamente. Legal. Muito obrigado aí. Deixa um comentário também se você gostou. Dicas para próximos conteúdos aí, assuntos que vocês querem que a gente aborde, que a gente vai estar de olho aí. Salmo que é um youtuber, né? Valeu, pessoal. Um abraço.